Bom, me desculpem por eu ter demorado um pouco para fazer essa quinta aula, mas alguns afazeres aí me impediram, né? Afazeres de pai, de aluno de psicologia da faculdade, né? Mas dessa vez estamos de volta. Bem-vindo ao canal Católico Roxo. E o tema da aula de hoje é sobre a nudez original. Por que a nudez original? É como que a nudez, os corpos nus eram vistos antes do pecado original, ou seja, como Adão via Eva e a Eva via Adão, mesmo sem a roupa, e por que é que eles não sentiam vergonha? Primeiro é necessário a gente entender não a inocência de Adão e Eva, mas sim o porquê da vergonha, porquê da existência da vergonha. Você já parou para pensar por que é que você não se sente à vontade sem roupa, em especial diante de uma pessoa do sexo oposto? Por que se esconder? Por que tapar especialmente as partes íntimas? Você pode pensar assim, é por educação, é por moral. Não, existe algo aí no seu inconsciente que te impede de se desnudar diante de uma pessoa. E esse algo é o medo de que esse seu corpo não seja corretamente observado. É o medo que esse seu corpo seja visto não como uma obra de Deus, que Deus olhou para você, inclusive o seu corpo, disse que você era muito bom no livro de Gênesis. Deus criou os animais e disse que os animais eram bons. Deus viu que aquilo era bom. Criou o céu e a terra, Deus viu que aquilo era bom. Mas o Gênesis fala que quando criou o ser humano, Deus viu que aquilo era muito bom. É um grande diferencial. Acontece que com o pecado original, nós passamos a ver as pessoas não mais como obras de Deus, e sim como objetos de consumo. Nós queremos o outro para instrumentalizá-lo. Queremos ele para o nosso próprio prazer. Vou clarear a sua ideia. Quando você vê um rapaz, você vê uma moça aí exibindo com pouca roupa, quando você vê uma moça exibindo seu corpo com decotes e uma roupa muito curta, é inegável que um desejo atinja o seu coração, não é? Só que esse desejo, você sabe, esse desejo nunca foi um desejo de amar aquela mulher. Ou seja, de se preocupar com o que é importante para ela, de fazê-la feliz. O que a gente sente por essa mulher nunca é algo nesse sentido. Na verdade, é inconsciente, mas a gente diz assim, que se dane a pessoa. Eu quero esse corpo agora. Eu não sei quem que é a família dela, eu não sei se ela está passando por algum problema, não sei quem são os pais dela, mas por favor, me passa para cá esse par de peitos. Veja, é sempre algo que não se importa nem um pouco com a pessoa. Ou seja, você não está olhando corretamente, você não está olhando completamente para aquele corpo. Adão e Eva, eles não tinham medo de estar nus diante um do outro, porque Eva tinha a certeza de que Adão olhava para ela, mas não queria somente instrumentalizá-la. Mas Adão amava. O ódio não existia, lembra? O egoísmo não existia. Primeira aula da teologia do corpo sobre o pecado original, né? Eva ficava muito tranquila, porque ela sabia que as partes íntimas dela eram olhadas com a mesma doação, o mesmo amor, como qualquer outra parte do corpo. O corpo humano não era desequilibrado. Hoje, se a gente quer que a pessoa nos veja como pessoa e se esqueça um pouco do sexo, o que a gente tem que fazer? Vestir a roupa.
para que a pessoa nos olhe sem pensar em nos possuir. O outro sentido interessante também da nudez de Adão e Eva também se trata da nudez da pessoa. Adão sabia que ele era amado simplesmente por existir e Eva também. Eva, ela estava nua não só fisicamente, mas ela estava nua, a pessoa estava nua. Porque quando a gente se desnuda diante de alguém, quando a gente desnuda o coração, é porque você não tem medo dessa pessoa. É como estar diante do psicólogo. Quem já fez ou faz psicoterapia sabe o que eu estou dizendo. Nessa hora não importa se o que você vai dizer é bonito, se é feio. Não existe medo naquele momento. Assim como aqueles que conhecem a Deus se colocam diante de Deus em oração, com a sua oração sincera, não tem medo. Adão não tinha nenhum medo de ser instrumentalizado por Eva, e Eva não tinha nenhum medo de ser instrumentalizada por Adão. Vamos a João Paulo II? Adão e Eva veem-se e conhecem-se a si mesmos com toda a paz do olhar interior. Com toda a paz de quem é olhado por dentro. Então o corpo se tornou algo sujo que nos leva ao pecado? Não. Nós não os cobrimos, em especial as partes íntimas, porque elas são sujas, mas porque nós perdemos a maneira de olhá-las com dignidade. Veja o que o apóstolo Paulo diz, olha que coisa forte. Quanto mais fracos parecem ser os membros do corpo, tanto mais são necessários. E aqueles que parecem ser os menos honrosos, a esses rodeamos de maior honra. E aqueles que são os menos decentes, nós os tratamos com mais decoro. Nós cobrimos o nosso corpo por honra às partes íntimas. Nós honramos. Ah, então, Marcos, eles viviam como nudistas? Não. Definitivamente não. João Paulo Pimentel, autor desse livro aqui, Glorificai a Deus no vosso corpo. Aliás, eu já saí de ficar apenas nesse livro, viu, gente? Da Teologia do Corpo para Iniciantes. Eu resolvi aprofundar um pouco mais e estou usando os dois para preparar esse material para vocês. João Paulo Pimentel vai dizer assim, com relação ao nudismo. O nudista não pretende dar glória a Deus com o seu corpo, nem levar as pessoas a Deus, mas sim chamar a atenção sobre si, muitas vezes com a intenção de manipular o interesse dos outros. Queridos nudistas, não queiram me convencer que vocês estão nus naquela praia, porque não veem os corpos dos outros com maldade. Nós perdemos isso, eu perdi, e você também. Não conseguimos mais. É a mesma coisa que você quer voltar a ser como Adão e Eva. Nossa, Adão e Eva não tinham doenças, então eu não vou tomar remédio porque eu quero ser igual a Adão e Eva. Não vou tomar nenhum remédio. Não é bem assim, gente. Hoje nós precisamos do remédio das roupas. Hoje nós precisamos do remédio para não ficarmos doentes. Então resolveria, para acabar com essa dificuldade que nós temos com o corpo humano hoje, resolveria o nudismo, liberar o mundo ao nudismo? Não seria o remédio. De jeito nenhum. Se fôssemos saudáveis, até que seria, mas nós perdemos isso desde Adão e Eva. Hoje, a única maneira de nós olharmos para o sexo oposto ou também para o sexo igual, né? Por que não? E nos aproximarmos um pouco do olhar de Adão e Eva, o autor desse livro diz, é você imaginar no outro Cristo crucificado. Cristo que se despojou de suas vestes
E quando você olha para Cristo, o que te vem, eu tenho certeza, nem se você vê na sua igreja um Cristo totalmente nu, porque aquele paninho que coloca aqui não existia na história real de Jesus. O que nos vem a olhar Jesus nu é como esse homem me ama. Como eu fui amado por ele e através deste corpo. Talvez um remédio mais também assim, paliativo, seria nós contemplarmos o corpo do outro pensando em Jesus. Marido, a sua mulher é Jesus. Mulher, o seu marido é Jesus. Então fica mais ou menos perto, assim, daquilo que Adão e Eva sentiam. Adão e Eva, eles se conheciam um ao outro muito mais do que qualquer casal hoje possa se conhecer. Não importa se tinham relações antes do pecado original ou não tinham. O que os estudantes da teologia do corpo falam sobre essa questão, se eles transavam ou não transavam, é que ninguém sabe. Porque a Bíblia só nos conta a história de Adão e Eva depois da queda no pecado. Então, se descobrirmos que, sei lá, a gente descubra por algum motivo histórico que eles transavam, isso não quer dizer que eles pecavam, mas transando ou não transando, eles se conheciam muito bem um ao outro. Muito mais do que você conhece o seu esposo, a sua esposa, o seu namorado e a sua namorada. Voltando a João Paulo Pimentel. Quando um casal se ama realmente, os valores sexuais não ofuscam o valor da pessoa. E por isso mesmo, sem a defesa da roupa, não existe o temor de instrumentalizar. O temor de perder a inalienabilidade e a inviolabilidade. Adão e Eva não se instrumentalizavam e sabiam que o seu eu mais íntimo era para o outro e o seu eu na mão do outro estava em muito boas mãos. Como é bom amar alguém, você se entregar totalmente e saber que esse seu eu, não só sexual, mas a sua pessoa, em ser amado como você realmente é, você entregar para uma pessoa e ter a certeza e a tranquilidade de que está tudo em muito boas mãos, nas mãos do outro. Era assim que se vivia antes do pecado original. Mas Jesus nos amou tanto que até na 10ª estação da Via Sacra, Bento XVI faz essa reflexão. 10ª estação, Jesus é despojado de suas vestes, porque ele quis se fazer semelhante a nós, até na vergonha, até na humilhação humana. E recorda-nos que também nós perdemos a primeira veste que nós tínhamos, que era o esplendor de Deus. Então, Jesus se despe e agora se torna ser humano. Não tem mais o esplendor de Deus e também adquire a vergonha, a humilhação diante das pessoas. Terminando então, gente, a roupa hoje é necessária, um mal necessário, que não só serve para que sejamos olhados por inteiros e olhados no nosso interior, né? Uma maneira de tirar a atenção do outro. Até é interessante, porque às vezes a mulher ela quer conquistar um rapaz e ela vai se encontrar da maneira mais despida o possível, vai para o encontro com as pernas mais de fora possível. Olha, você não vai ser olhada como pessoa. Você não vai ser olhada por dentro. Não adianta.
Não vai. Se você quer ser olhada por dentro, mulher, se você quer que o homem te conheça, saiba dos seus gostos, daquilo que você gosta, tire a atenção do resto. Tire a atenção daqui e chame a atenção para aqui. Para o que você pensa. A roupa nos mostra quem somos. O que se dirá da roupa dos sacerdotes, né? Aquela roupa que você vê, já identifica para o que aquela pessoa deu a vida dela. Isso é o que as roupas hoje são necessárias. Ok? Bom, gente, terminamos aqui então a aula sobre o que era a nudez antes do pecado original, né? Chamada nudez original. E a gente se vê então no próximo vídeo. Quero que você, por favor, se inscreva nesse canal, divulgue esse material. O outro curso também que tem aqui no canal sobre as 10 cartas do diabo ao seu aprendiz, é um grande material também. E a gente se vê então na 6ª aula da Teologia do Corpo. Até mais.